Boa noite, queridos. Graça e paz. Você pode ficar de pé aplaudindo ao Senhor, porque Ele já é presente nesse lugar, amém? A presença de Deus já é real nesse lugar, aleluia! Glória a Deus! Aplauda mais forte a Ele. Jesus, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. Toma o Teu lugar, Deus, toma o Teu lugar, Deus. Oh, toma, Senhor, o centro, porque Tu és o centro neste lugar. A glória é Tua, a honra é Tua, o louvor é Teu, porque Tu és bem-vindo no nosso meio. Deus, faça a Tua vontade, cumpra os Teus propósitos, realiza os Teus milagres, faça aquilo que Tu aprovas, Senhor, para a glória do Teu nome, Deus. Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Deus. Cura as feridas, sara os cativos, liberta, transforma, Pai, que tudo seja para a glória do Teu nome. Tu és bem-vindo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode cumprimentar o teu irmão aí do lado e falar: queridão, Jesus já está aqui, curando, sarando, libertando, aleluia. Essa é uma noite de milagres, amados. Cumprimenta aí o teu irmão. Diz que tu vai sair daqui com respostas hoje. Vai sair daqui com a tua bênção, com a tua vitória, com a provisão do Senhor. Corações feridos sairão daqui, corações sarados. Oh, aleluia. Você que entrou cabisbaixo, acredite, Deus vai levantar você nessa noite. O Espírito Santo de Deus vai fazer com que você saia daqui melhor do que você entrou. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Deus, nós Te louvamos, Pai, porque é muito bom estar na Tua casa. É muito bom sermos Teus filhos, Deus. Deus, como é bom saber que Tu és o nosso Pai, o nosso amigo. Como é bom saber, Deus, que o Teu coração, Deus, está cheio de amor por nós. Que a Tua vida, Senhor, oh, ela se alegra em nos abençoar, em cuidar da gente, em nos fazer levantar, caminhar. Por isso nessa noite queremos glorificar o Teu nome, queremos exaltar o Teu nome, queremos declarar as Tuas maravilhas, e queremos fazer isso porque Te amamos. E porque nós Te amamos, nós vamos Te louvar, nós vamos Te adorar, e nós vamos render a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quantos creem nisso, levanta a sua mão bem forte e aplaude ao Senhor, amém, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, porque o Senhor tem derramado sobre nós uma chuva de avivamento, óleo de alegria. O Senhor quer trazer ao meu coração e ao teu. Por isso, amado irmão, abra-se diante da presença do onipotente Deus e deixa Ele inundar o teu ser, deixa Ele possuir a tua alma, deixa Ele habitar no teu coração. Vamos adorar ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus, aleluia. Cante. O Espírito de Deus me ungiu para proclamar boas novas, boas novas. Quebrantados de coração, me ungiu para curar e aos cativos libertar, ministrar os que estão tristes em Sião. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, pra glória do Senhor. Olhos de alegria, 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 vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, para a glória do Senhor, pra glória do Senhor. O inverno já passou, a primavera já chegou, já se ouve a voz do onipotente Deus, como um trovão. Sim, a chuva cairá, em dobro restituirá. O que semeu com lágrimas vai colher, vai colher. Olhos de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, para a glória do Senhor.
Senhor, para bendizer o teu nome, para adorar o Senhor na beleza da tua santidade, Deus. Aleluia, glória a Deus. Alegria, alegria, alegria. É isso que Deus tem para trazer ao meu coração e ao teu. Alegria, olhe de alegria, alegria. Esse de louvor, coroa em vez de cinzas, para a glória de Deus. Olhe de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de cinzas, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus diz que mais vale um dia na presença do Senhor do que em qualquer outra parte 1000. Louvado seja o Senhor por esse privilégio que Ele concede a mim e a você, de nós estarmos na presença dEle. Aleluia. Adora o Senhor com palmas. Faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende. Geração que adora, geração que busca a santidade. As promessas de um Deus fiel, eu quero receber as mãos do meu Senhor. Minha parte, a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, herança. Bem-aventurados, aventurados são que de coração humilde, manso e puro, eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre um monte. Eu faço parte de uma geração que busca, clama e se arrepende. A geração que adora, geração que busca a santidade. Eu quero receber das mãos minha parte, a minha coroa. Eu faço tudo que for preciso para ser bem-aventurado pelo meu Senhor. Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, que tem fome e tem sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido, uma herança que deixou para os seus filhos. Bem-aventurados são os misericordiosos e de coração humilde, manso e puro. Eles serão como um farol, como torre bem erguida, a cidade edificada sobre o monte. Eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. 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 Bem-aventurados são os que buscam o teu reino, os que têm fome e têm sede de justiça. Esses então receberão o que Deus tem prometido. Bem-aventurados são os misericordiosos
Jesus, como é bom estar na tua presença, Deus. Como é bom, Senhor, abrir o coração e te adorar juntamente com a tua amada noiva, com a igreja, Senhor, comprada, redimida no teu sangue. Aleluia! Glória a Deus! Encher esse lugar, vem Deus, vem Senhor, encher esse lugar com o fogo da tua glória. Oh, vem Senhor, com tua glória, com tua glória, com tua glória. fala-nos, Senhor, Fala-me, eu quero te ouvir. toca-me, eu quero te sentir, Eu quero te Deus. sentir. Vem, abraça, Vem, abraça-me. vem, Abraça-me. Vem, abraça-me. vem, abraça, Deus. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Todo dia é dia de É dia de dar glória ao nome do Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Vem, Senhor, Vem, Senhor, encher esse lugar com a tua glória, Jesus. Enche este lugar com a tua presença, oh, com a tua glória, Jesus, com tua glória, com tua glória, tua glória. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Eu conto os segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr na tua presença, Deus. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. glória a Deus, aleluia, aleluia. Neste momento, é o momento em que nós vamos declarar a nossa dependência pelo Senhor. Se respiramos, se andamos, se existimos, se vivemos, tudo é para a glória de Deus. É porque nós dependemos dEle que nós estamos aqui. O poder de Deus nos faz andar, nos faz respirar, nos faz saltar, nos faz pular, nos faz gritar, nos faz correr. Oh, aleluia. Se renda diante da soberania de Deus. Oh, renda todas as suas fraquezas, todas as suas debilidades aos pés de Jesus. Porque o Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa
fraqueza. Não tem por que você deixar o Senhor por causa das tuas fraquezas, porque o poder dele nos aperfeiçoa. O amor de Deus nos levanta, nos restaura. O amor de Deus nos purifica. E é por isso, irmão, que eu canto. É por isso que eu adoro, porque o Senhor tem a cada dia me libertado. O Senhor tem a cada dia me salvado. Ele tem a cada dia me redimido. E eu só tenho que ser grata a Ele por todos os benefícios que Ele tem me feito. Porque quem é que pode dar perdão à minha alma e à tua alma, senão o Senhor? Então eu não admito na minha vida que as lutas venham me calar, que as circunstâncias venham me deter, não. O meu Deus não merece que eu recue. O teu Deus não merece que você recue. Não recua, não recua, mas clame por Ele, grite por socorro. Quando tudo parecer perdido, grite por socorro, porque Ele vem. Ele está em você, Ele está contigo. Ele prometeu que Ele nunca te deixaria só. A ti vou clamar, tudo vem de ti, tudo vem de ti, e tudo está em ti, por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, jamais, sempre há de existir novo amanhã pra mim, preparado pra você, preparado pra mim, preparado pra mim. A ti, Senhor, vou clamar, a ti vou clamar, pois tudo vem, meu socorro vem de ti, a minha alegria, minha esperança vem de ti, vou caminhar, tu és a direção, a minha direção, meu caminho, Deus. Tudo pode passar, mas teu amor jamais, jamais deixará. Sempre há de existir uma nova chance, amanhã preparado pra mim. A tua igreja, Deus, preparado pra mim, preparado pela mão de Deus, pela mão do onipotente Deus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu aconchego, o meu refúgio, Jesus, Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, Jesus. Eis-nos aqui, Espírito Santo de Deus. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés, és tudo
agora, ó Deus. Amém. Vamos orar pela pastora Rosemary? Você pode estender as suas mãos para cá, amados? Deus, eis aí a tua filha, Senhor. Tu já colocaste uma palavra no coração dela, Deus. Nós temos certeza que essa noite o Senhor vai falar conosco, Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos que todo o empecilho seja jogado por terra agora, Senhor. Que toda a distração, que os nossos corações possam estar abertos para ouvir a tua voz. Que a tua filha diminua agora e que o Senhor cresça na vida dela. Que ela seja apenas um canal, Senhor, e o fluir venha de ti, Senhor. Que ela seja um instrumento nas tuas mãos, usado por ti, Deus, para a glória do teu nome. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, precisamos sair daqui edificados por ti, Senhor. E temos certeza que essa noite será uma noite onde a tua palavra, Senhor, mudará vidas, corações, mentes, atitudes. Senhor, glorifica o teu nome, Senhor. Neste lugar, nós oramos assim e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Quero cumprimentar não só as crianças podem descer para o cultinho infantil. Quero cumprimentar não só a igreja, a IERC, mas também quero cumprimentar os nossos internautas, os IERCnautas, que até o momento que eu fiquei sabendo, eram 1.342 pessoas. Não sei se já mudou, mas que estão assistindo e participando conosco. Queria que a igreja também desse um cumprimento para eles. Quem sabe a câmera pode assim mostrar a igreja, dizendo uma paz do Senhor para eles, dizendo Deus te abençoe. Vamos lá? É possível? Amém? Vamos dizer a paz do Senhor? 1, 2, 3. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Amém? Eu agradeço a Deus a honra e o privilégio de estar aqui diante da igreja, mas a perna treme, não tem jeito. E eu gostaria de me colocar nesse momento como esse instrumento que o Vaguinho está tocando. Eu gostaria de pedir ao Senhor que Ele seja o grande músico da sua palavra e que essa palavra soe aos seus ouvidos como música que conforta a alma, que toca o espírito, porque o instrumento não é nada sem aquele que o toca. Para um pouquinho, Vaguinho. Manda esse teclado tocar sozinho aí. Ele vai tocar só se for aquele, né? Programado. Mas sem as mãos do instrumentista, o instrumento não toca. Não tem a inspiração, não há a música. Mas essa noite, que Deus possa ser o grande instrumentista e que diminua eu e que Ele apareça. Eu gostaria de ler com você o texto básico e eu não vou dizer o título da mensagem. Daqui a pouco eu vou te dizer. Esse texto, esse livro de Jó, é muito grande o capítulo, é complexo, a história é um pouco extensa, mas eu quero pedir ao Senhor que, assim como foi hoje de manhã, que Deus usou o irmão, uma mensagem tão simples, mas que tocou profundamente os nossos corações, que seja também simples assim para a tua vida e para a minha vida. Que se torne uma coisa muito simples, que você entenda. Porque eu declaro que eu sou de Jesus. A minha família é de Jesus. E eu não sou apenas de Jesus aqui na igreja. Dentro da minha casa, lá onde nós somos realmente quem somos, eu também sou dele.
Por isso, toda obra de Satanás, toda a sugestão dele contra a minha vida, dizendo que eu não vou conseguir, que eu não vou me lembrar, porque muitas vezes isso vem na nossa mente, caia por terra pelo poderoso nome de Jesus. Porque Deus tem nos levado a um tema recorrente aqui na igreja, a falar sobre um mesmo tema. Você vai entender por quê. Quem vem na EBD de manhã, quem vem hoje, vai entender. E esse tema tem sido falar sobre o sofrimento. E o pastor Rui aqui dirigindo o culto, não sei quem estava aqui domingo passado, me veio à mente todas as palavras que Deus colocou na boca do pastor Rui. E essa mensagem vai como num encaixe, está corroborando com a mensagem do pastor. Espero que Deus possa me usar, assim como usou a sua vida, pastor, para abençoar. Você já abriu a sua Bíblia? Nós não vamos ler tudo. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Eu vou pedir para projetar. Quem já abriu vai ler na sua Bíblia. Mas o texto básico é de 1 a 22. Vamos trabalhar também em todo o livro um pouquinho. Então havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos, e amaldiçoar a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Esse texto aí nos faz uma descrição, para você que já conhece, para você que nunca ouviu falar. Você vai lembrar, se não ouviu, se já ouviu, e você vai conhecer agora. Esse homem chamado Jó, o texto nos faz uma descrição espiritual, vamos dizer assim, que ele era um homem íntegro, que ele era um homem reto, que ele era um homem temente a Deus, que ele desviava-se do mal e que era sincero, que era o sacerdote de sua família, pois ele oferecia a Deus holocaustos e sacrificava em favor de seus filhos. Nós temos também uma descrição da riqueza e da prosperidade de Jó, que ele tinha muito gado, muitas ovelhas, camelos, bois, jumentas, muitíssimos servos, maior do que todos do Oriente. E até aqui nós vamos ficar com a descrição que o texto fez. Daqui por diante eu gostaria não de ler, mas de citar, e citando o texto para nós ganharmos tempo. Antes de continuar, porém, gostaria de colocar algumas questões, porque algumas pessoas têm dito que o tema do livro de Jó gira em torno de uma palavra que a filosofia criou, que se chama teodiceia. Se você nunca ouviu essa palavra, não há problema. Para os seminaristas que estudam, para os pastores, talvez seja uma palavra mais comum. Mas a teodiceia é a defesa da bondade de Deus diante do sofrimento humano. Não é isso que nós vamos fazer. Nosso objetivo não é esse. O nosso objetivo é apresentar o tema como algumas questões, algumas colocações. E dentre elas haverá Jó de servir a Deus? Haverá alguém que servirá a Deus, que adorará a Ele, se as coisas saírem erradas e suas orações não forem respondidas?
Haverá nessa terra, e encontraremos em Jó, uma adoração desinteressada? Este é o tema central. O homem só adora a Deus porque considera alguma vantagem pessoal? Se nós pensarmos nos ensinamentos de algumas denominações, de algumas igrejas, de algumas pessoas que se levantam, vamos considerar que hoje em dia a adoração não é muito desinteressada, mas sim um temor e uma adoração interessada naquilo que Deus pode fazer. E essa noite eu quero levar você a analisar a vida deste homem chamado Jó. E dentre esses questionamentos que eu gostaria de colocar antes de nós entrarmos no tema, nós vemos que de Jó, o livro de Jó, obrigada, irmã, do 6, nós lemos até o 5, do 6 ao 22, Satanás, ele se apresenta a Deus e ele desafia o caráter de Jó, dizendo que Jó teme a Deus e bendiz somente porque ele lhe favorece. E Satanás recebe a permissão de Deus para atacar Jó. Então eu quero colocar para você duas coisas importantes. A primeira, que Satanás recebe a permissão de atacar os bens de Jó e os filhos de Jó. Mas como é possível? Se nós fizemos uma descrição que Jó era um homem bom, que ele intercedia pelos seus filhos, como pode o acusador, Satanás, receber a permissão para atacar os bens e os filhos de Jó? Então nós vamos perceber, vamos colocar que o sofrimento atinge a todas as pessoas neste mundo. Todas as pessoas. O justo, o crente, o não crente, nós estamos sujeitos aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades. Mas muitas pessoas têm colocado o cristianismo como uma apólice de seguro contra os sofrimentos dessa vida, dizendo que você não vai ficar doente, que você não vai ter dificuldade, venha para cá que você não vai ter problema. É essa a mensagem que nós escutamos. Mas o livro de Jó e alguns outros ensinamentos por toda a Bíblia desbanca este ensinamento, desbanca essa pregação. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 7, do versículo 25 ao 27, no finalzinho do Sermão do Monte, ele descreve ali dois tipos de pessoa: uma pessoa que fundamenta a sua vida na rocha e de uma outra pessoa que fundamenta a sua vida na areia. Mas quando ele faz a descrição dessa casa, o fundamento é diferente, mas as tempestades são as mesmas. O vento é o mesmo que abate aquela casa, só que a que estava na areia cai, e a que estava firmada na rocha não cai. Então os sofrimentos são os mesmos. Irmão, quando você começar a ouvir algum ensinamento contrário a esse, dizendo que o cristianismo não te garante que você não vai sofrer mais, se você olhar em alguma igreja que está escrito pare de sofrer, cuidado com este ensinamento, porque o ensinamento de Jesus Cristo nos diz que nós vamos sofrer os mesmos ventos, as mesmas tempestades, os rios vão inundar. Mas o que nos diferencia é que nós temos como base a rocha, e essa rocha é o Senhor Jesus, e a casa não vai cair. Essa é a diferença. Porque nós vemos que esse ensinamento tem criado uma espécie de pessoas
que vivem com metez, que vivem fora de uma realidade, e nós vivemos a partir de amanhã numa realidade diferente dessa aqui. Diferente da realidade da adoração, do louvor, de estar em comunhão. É o dia a dia. É a realidade que traz para nós, que traz à tona nossa rotina, os nossos problemas. Mas o que vai diferenciar essa realidade? É aonde a tua casa está firmada. Outra questão que nós queremos colocar aqui, outra afirmativa, é que respostas e explicações nem sempre vamos encontrar. Os amigos de Jó, se você continuar a ler o texto, começam a duvidar, assim como Satanás, da integridade de Jó. Mas Jó não, apenas se defendia, e ele não tinha respostas para dar. E semana passada, nós vimos aqui a apresentação desse tema muito bem feita, muito bem elaborada, pelo Espírito Santo, que usou a boca do pastor, para dizer que nem sempre nós temos respostas às nossas orações. Não que devamos deixar de fazê-las, deixar de pedir, de clamar ao Senhor, mas que nem sempre essas respostas e explicações vão vir na hora. Porque Deus pode responder de 3 maneiras: não, sim e espere. E muitas vezes o espere de Deus é o total e completo silêncio. E nesse silêncio muitas pessoas se desesperam por não encontrar essas respostas e essas explicações. Mas eu digo a você que o Senhor nos deixou o seu Espírito Santo, e através da sua palavra, se você permanecer na posição, Ele dará a resposta a você. Porque a Bíblia diz em João que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Mas muitas vezes nós saímos dessa posição da espera, e na verdade a falta de esperança é o desespero, é a falta de esperança. Mas que essa noite Deus possa renovar a nossa esperança no Senhor, a nossa esperança nas suas promessas. Dentro dessas respostas e explicações, eu gostaria de colocar também que muitas vezes nos deparamos com vida justa e irrepreensível versus o sofrimento. Como se explica que você tem uma vida justa? Porque algumas pessoas dizem que tem uma vida justa, mas na verdade elas estão vivendo em pecado. A Bíblia diz que quem vive no pecado não é do Senhor. Se você vive em alguma situação que é contrária a essa palavra, você não é do Senhor. Porque os nossos pecados, quando nós vivemos neles, fazem separação entre nós e Deus. Jó, nós vamos entrar na história de Jó daqui a pouco. Jó não era um homem perfeito, e ele mesmo reconheceu isso. Tanto é que se você abrir o livro de Jó, no capítulo 3, no versículo 25, você vai ver que Jó confessa que aquilo que ele temia, que aquilo que ele tinha medo, foi aquilo que veio sobre a vida dele. Então Jó não era perfeito, perfeito somente Jesus. Todos os personagens apresentados na palavra, Deus não esconde as suas falhas morais, os seus pecados. Mas Jó reconhecia o seu pecado e não vivia na prática do pecado. Ele era o sacerdote do seu lar. Deus mesmo se refere a ele como alguém que tinha temor, que tinha uma vida irrepreensível. Então, como vamos explicar isso? Outra pergunta, outra questão que se levanta: o silêncio de Deus e oração por solução. E o amor de Deus e sua permissão para que Satanás nos aflija. Agora nós vamos entrar no tema da nossa mensagem dessa noite. Vamos falar das 3 coisas que Jó não perdeu. Porque até aqui nós vimos que Satanás teve permissão para atacar os bens de Jó,
O próprio texto nos diz isso, nós não vamos ler. Ele perdeu todos os seus bens, que ele perdeu os seus servos, que ele perdeu os seus 10 filhos. Porque aconteceu um terremoto onde eles estavam e todos eles morreram naquele mesmo dia. Então, nós vimos que um quadro de totais perdas na vida de Jó. Você que conhece a história, nós estamos relembrando. E você que ainda não conhece, leia todo esse capítulo. E você vai ver que houve permissão de Deus para que Jó perdesse tudo. Mas nem tudo, porque 3 coisas Jó não perdeu e eu gostaria de me referir a elas, de acordo com o texto. A primeira coisa que Jó não perdeu foi a vida. Diz assim: então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão. Isso foi a permissão do Senhor. Estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Esses versículos estão registrados em Jó 2, do 4 ao 6. Então o Senhor permitiu que Jó tocasse nos bens, que Jó tocasse na família de Jó. E continuando o texto, Satanás pediu ao Senhor para tocar, pode deixar no 1, para tocar na vida. E Deus falou: você pode colocar uma doença, você pode tocar na pele, mas você não pode tirar, guarda a sua vida. Talvez Satanás tenha falado que, Senhor, se ele ficar com saúde, ele vai trabalhar e vai conseguir tudo de novo, porque Jó, ele é trabalhador. Ele não tem as coisas de graça, ele trabalha, eu vejo que ele trabalha. Mas deixa eu tocar na pele, deixa eu tocar na vida. Porém o Senhor permitiu apenas que ele colocasse uma doença. Talvez você que entrou aqui, ou você que me ouve, já tenha perdido as suas esperanças de encontrar a cura, porque você foi desenganado pelos médicos. Nós percebemos pela história de Jó, que Jó foi desenganado pelos médicos, porque a doença que Jó tinha, não tinha cura. Eu pesquisei para saber que tipo de doença era essa, e alguns dizem que era uma lepra, um tipo de lepra muito severa, que causava febre, que causava feridas que se abriam e coçavam muito, e Jó pegava cacos de cerâmica para coçá-las. Um sofrimento muito grande, uma dor muito grande, que causava pesadelos em Jó. E também encontrei algumas pessoas se referindo à doença de Jó como elefantíase dos gregos, porque o texto nos diz que Jó ficou com a pele escura, com a pele enegrecida, e a ponto o seu sofrimento era tão grande que ele saiu da cidade, dos portões da cidade. Naquela época as cidades eram protegidas por portões, e ele foi para onde jogavam o lixo, e aonde era queimado o lixo, e nesse lugar tinha cinzas, e Jó sentou ali nessas cinzas, e ninguém queria passar perto de Jó, e as pessoas que passavam por ali balançavam a cabeça. E como é que foi acontecer isso com você? E nós vamos ver que Jó estava num sofrimento muito grande com aquela doença, com aquelas perdas, com aquele sofrimento. E eu digo a você que todos podem ter desenganado você, que a sua doença pode ser desconhecida pela medicina, mas o Senhor conhece você e conhece a tua estrutura. E hoje nós vimos pela manhã que o tema foi sobre a morte, que a morte vai chegar para todos nós. Só que algumas pessoas já estão com a hora marcada, porque a medicina já marcou essa hora. Mas Deus trouxe você aqui para dizer que a última palavra é dele, porque a tua vida está nas mãos do Senhor. Pode se levantar qualquer um para dizer que não é assim. Pode se levantar o diabo pedindo a tua vida.
mas a última palavra é do Senhor, e Ele pode mudar a tua sorte. Quando você confia que Deus está no controle da situação, você pode passar pela doença. Você pode perguntar ao Senhor por quê? Mas no final, pode ser totalmente diferente do que você imagina. Porque para todas aquelas pessoas da cidade, o fim de Jó era a morte física. Não tinha mais jeito. Mas Deus mudou a sorte de Jó. E Ele não mudou só a sua enfermidade em cura, em vida, mas Ele mudou a vida de Jó, e nós vamos ver isso daqui a pouco. A outra coisa que Jó não perdeu, ele não perdeu a esposa. A sua mulher lhe disse assim: ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Jó perdeu os filhos, perdeu as filhas, perdeu os servos, mas Deus conservou em vida a sua esposa. Aquela mulher não estava preparada para as perdas, para o sofrimento, porque essa sua declaração para Jó, essa sua sugestão, me diz que ela sugeriu aquilo que ela já tinha feito. Em outras versões, esse amaldiçoa está traduzido como renuncia, abandona, deixa de acreditar, desiste desse Deus e morre. Talvez algumas situações possam criar em nós este mesmo sentimento. Porque quando ela estava na prosperidade, na bonança, quando tudo ia bem, ela estava do lado de Jó. Mas quando o sofrimento abateu, quando o luto, quando a morte veio sobre aquela família, aquela mulher desistiu de Deus. E nós percebemos que muitas pessoas têm a mesma atitude da mulher de Jó, que o texto não nos diz o nome dela. Muitos ateus pelo mundo afora, na verdade, eles não são ateus de não acreditarem em Deus, de não acreditarem numa força superior, maior, criadora de tudo. Na verdade, o seu ateísmo é dizer: eu sou contra esse Deus. Eu sou contra esse Deus que permite o sofrimento. Eu sou contra este Deus que permite o assassinato, o aborto. Meu querido, se você entende que o ser humano, que você, que eu, nós não somos robôs nas mãos de Deus, que Deus nos deu uma liberdade, até mesmo de negá-lo, até mesmo de abandoná-lo, como não íamos colher aquilo que plantamos? Como a lei da semeadura, daquilo que você planta, não virá sobre a vida daqueles que plantam? Recebi uma mensagem falando sobre nosso bairro, falando das árvores que estão sendo derrubadas. Pergunto para você que mora aqui e para você também que não mora: o que vai acontecer com o planeta Terra? O que vai acontecer com o nosso país? O que vai acontecer com o nosso estado, com a nossa cidade e com o nosso bairro se continuar a desmatar as florestas? Nós vamos ter catástrofes, porque o homem está mexendo nas bases, a ganância, o egoísmo. O homem está mexendo na criação de Deus, o homem não está respeitando. E muitos vão se virar para Deus: mas por que o Senhor permitiu isso? Deus nos concedeu a liberdade e nós não estamos sabendo usá-la. Deus nos concedeu o domínio, mas nós não estamos sabendo usar esse domínio. Então muitos ateus se levantam porque não entendem
Cadê o sofrimento? Porque Deus poderia fazer de nós robôs, fazer que tudo ficasse a mil maravilhas. Mas como eu disse para você, eu não quero fazer aqui uma teodiceia. Meu objetivo não é esse. Eu quero falar para pessoas tementes a Deus. Eu quero atingir o seu coração, que está em dificuldade, que está em sofrimento, que está passando por algum momento em que você não encontra respostas ou explicações. E que chega alguém muito próximo para você e diz: cadê o teu Deus? Larga esse Deus, larga essa igreja, sai disso. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui para dizer: não desista, porque Jó não desistiu. Continue, não abandone a tua fé, continue crendo. Deus está no controle da tua vida, se assim você crê. Ele está no controle, Ele não perdeu as rédeas. Muitos dizem: não pode existir Deus, olha como é que o mundo está. Mas nós estamos fazendo parte de um grande plano do Criador de todas as coisas, em que um dia todas as coisas serão restauradas, e que um dia estaremos face a face com Ele, e Ele nos dará todas as respostas, todas as explicações. E você vai ver que em muitos momentos que você achou que estava sozinho, Ele vai te mostrar que Ele estava do teu lado, mas você não viu, porque as lágrimas e o sofrimento fizeram com que seus olhos ficassem tampados. Ele vai te mostrar. A terceira coisa que Jó não perdeu a sua fé. Jó passou por sofrimentos. Ele foi acusado pelos seus amigos. Ele foi acusado de estar em pecado, de estar vivendo no pecado, de ser um pecador, de ser um infiel. Ele foi acusado de ser um mentiroso, de ser um ganancioso. E nós percebemos que aquilo que Satanás falou de Jó foi a sua esposa que fez. E Jó não aceitou a sugestão dela. E Jó continuou acreditando que alguma coisa iria acontecer. Esse versículo é muito conhecido. Uma declaração muito importante de Jó. E toda essa história de sofrimento, de amargura, em que alguns desistem da fé, em que alguns recebem sugestões de pessoas próximas, que desistem de Deus, que desistem da fé. Nós ouvimos as palavras de Jó, que ecoam pelo tempo, e chegam até nós essa noite, que diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, ninguém me contou, ninguém me falou, mas eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda na minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Se você pesquisar em algumas versões, essa palavra redentor pode ser traduzida como vingador, justificador, resgatador. E o que é interessante é que no capítulo 16, versículo 19, Jó menciona alguém fora ele e fora Deus, alguém a mais, como que representando um advogado no céu. E nesse versículo nós vemos que o advogado, o redentor, o vingador se levantará sobre a terra. Jó estava apontando para alguém
que andou sobre essa terra, que é divino e que foi homem, e que está intercedendo por nós, que é Jesus Cristo. Ele cria que um Redentor, por fim, se levantaria sobre a terra. E assim será na sua vida. Porque se a tua vida está nas mãos do Senhor Jesus Cristo, Ele vai se levantar sobre a terra, sobre os céus, como teu advogado. As pessoas que têm se levantado contra você, e que muitas vezes o nosso eu, o nosso homem interior, quer se vingar, quer se levantar contra aquela pessoa, mas Deus diz para você: não, eu sou o teu Redentor, eu sou o teu vingador. O que temos que fazer é confiar, é não perder a fé. E sabe, irmãos, eu poderia encerrar essa história dizendo para você que Deus restituiu o estado de Jó, lá no último capítulo de Jó, se você quiser abrir, no finalzinho, lá no versículo 10 do capítulo 42. Lá no finalzinho, eu poderia falar para você que Deus restituiu, e é verdade, Deus restituiu os bens em dobro. Deus restituiu a saúde. Mas eu quero falar essa noite de outra restituição, que em muito tem faltado. Porque o que adianta sermos bem-sucedidos nessa terra e não vivermos na presença do Senhor? O que adianta termos bens nessa terra que são passageiros, que não poderemos levar para o caixão, para o túmulo, que vão ficar, que vão apodrecer, e não vivermos e ganharmos o maior bem que um ser humano pode ter, que é a sua salvação em Cristo Jesus. Esse é o maior bem que alguém pode ter, o bem mais precioso, o bem que te levará para junto do Pai. Eu poderia dizer que Jó alcançou de novo a sua posição de honra na cidade, porque até então até as crianças estavam debochando dele, estavam cuspindo nele. Eu poderia falar que Deus pode restituir, mas eu quero falar de outra coisa. O Espírito Santo me leva a dizer para você que a maior restituição que Deus pode realizar na vida de alguém é no seu interior. É ter o seu espírito vivificado pelo Espírito Santo de Deus através da regeneração, através do novo nascimento, através da certeza de saber que um dia você vai morar com Ele, que você vai ser completo com Ele. Esse é o maior bem, porque nessa terra nós vamos sofrer, nós não estamos no céu. A Bíblia não te promete, não te garante isso, a palavra do Senhor não te garante isso, mas ela te garante que pode dentro de você haver uma riqueza, haver um rio inesgotável, que dentro de você esse rio pode jorrar, e essa água eterna, profunda, pode jorrar de dentro do teu interior, que você dentro de você pode carregar o maior poder deste mundo e dos outros mundos, que é o Espírito Santo de Deus. Eu queria falar para você algo muito interessante. Jó teve mais 10 filhos. E interessante, Jó também teve 3 filhas, 7 filhos e 3 filhas. Irmãos, em algumas culturas, quando se dá nome aos filhos, você está demonstrando
um acontecimento ou alguma situação que está acontecendo com você naquele momento. Muito próximo a nós, a cultura indígena é assim. Você viu uns nomes diferentes quando você vai traduzir? Raio de sol colorido da manhã. Que nome é esse? É o nome da hora que a Índia foi ter o bebê. Estava ali um raio de sol entrando dentro da oca. E eu vejo que Jó, ele deu 3 nomes muito interessantes para suas filhas. Eu não sei se você já tinha visto isso. Eu não tinha visto. A primeira foi Jemima. As mães que estão grávidas aí, olha que nome lindo. Jemima. Quer dizer literalmente, formosa como o dia. Entenderam? Não? Então abre lá a sua Bíblia. Em Jó 30, 28. Todos acharam amém? Quando Jó estava naquele sofrimento, quando Jó estava se condoendo para Deus, quando Jó estava perguntando por quê, ele falou assim: eu ando de luto sem a luz do sol, levanto-me na congregação e clamo por socorro. Deus mudou o estado de Jó, porque no seu interior estava formoso como o dia. E foi exatamente esse nome que ele deu. Deus mudou o estado de Jó, mas não só os seus bens. Deus mudou o interior. Deus mudou o sentimento que estava dentro. Jó não ficou magoado, Jó entendeu. Porque muitas vezes nós passamos pelo sofrimento e nós ficamos dentro da igreja ou fora dela, sabendo que existe um Deus, mas revoltados, angustiados, sempre perguntando por quê. Não pergunte por quê. Talvez em alguns momentos você possa até perguntar, mas pergunte: para quê, Senhor? Porque Deus quer realizar grandes coisas no meio do seu povo. E se você faz parte do povo de Deus, e se Jesus Cristo está na sua vida, Ele quer realizar grandes coisas na sua vida. Talvez as grandes coisas do Senhor não sejam as grandes coisas que o mundo pensa, mas seja o milagre de Deus dentro da sua vida. Coisas simples, irmãos, que vão enriquecer a tua existência nessa terra, que vão te fazer um ser humano melhor, cheio de vida, de paz, de alegria. E você vai viver nessa terra de uma maneira diferente. A segunda filha de Jó recebeu o nome de Késia, que na nossa língua seria Cássia. E esse nome significa literalmente uma fragrância. Vamos ver o que Jó falou lá em Jó 30, 17. A noite me verruma os ossos e os desloca, e não descansa o mal que me rói. Pela grande violência de meu mal está desfigurada a minha veste, mal que me cinge com a gola da minha túnica. Deus, tu me lançaste na lama e me tornaste semelhante ao pó e à cinza. Mais à frente, irmãos, nós não vamos ler tudo, mas mais à frente, Jó diz que o seu hálito era insuportável e as pessoas passavam longe dele porque o cheiro da sua pele apodrecida, enegrecida, exalava pelo ar. E nós vemos que Jó,
colocou o nome da sua filha como uma fragrância. Jó estava dizendo: eu quero esquecer completamente aquele cheiro, eu quero esquecer completamente aquele momento de dor, porque agora eu sei que o meu Redentor vive. A terceira filha de Jó, Querem Apuk, que literalmente significa o chifre de cor ou o raio colorido, cosmético para os olhos. Esse chifre de cor era um objeto feito à mão do chifre, aonde as mulheres colocavam adorno para os seus olhos, maquiagem, cosmético, creme. E nós vemos que em Jó 3:24 e 16:21, o que Jó sentiu? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e os meus lamentos se derramam como água. E 16:21. Desculpa, 17:6. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me, 17, versículo 6, desculpem. Mas a mim me pôs por provérbio dos povos, tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe, pelo que já escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Deus mudou a sorte de Jó, mas Deus mudou o seu interior. Deus olhava para a sua filha e lhe deu o nome de Querem Apuk, porque Jó já não queria mais se lembrar que as pessoas cuspiam no seu rosto, que o seu rosto estava desfigurado, que os seus olhos estavam escurecidos de não dormir, de ter pesadelos, estavam escurecidos de mágoa. Mas agora ele queria lembrar que Deus transformou a sua vida, transformou a sua sorte. E para encerrar, irmão, essa mensagem, eu quero que você abra em Jó 42:5. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus mudou a sorte de Jó, e Deus quer mudar a nossa sorte. Mas Deus não quer resolver os seus problemas externos, aquilo que você pode ver. Deus quer começar pelo seu interior, pela sua vida, pelos seus sentimentos, por aquilo que você tem pensado, por aquilo que você carrega dentro de você. Que Deus possa acrescentar ao seu coração a sua palavra, e que você, meu irmão, assim como Jó, possa declarar: antes eu te conhecia, Senhor, só de ouvir os outros falarem. Eu sacrificava, eu ia à igreja, eu cantava, eu participava, eu até pregava, mas era só de ouvir falar. Senhor, o meu desejo é que os meus olhos possam te ver. E quando nós entendemos que os olhos de Jó viram o Senhor, não foi uma fala literal, porque o Senhor estava falando com ele nesse momento de um redemoinho. Nós entendemos que Deus mudou o interior de Jó a tal ponto que ele começou a entender a Deus, que ele começou a conhecer o Senhor, não somente de ouvir, mas de sentir a sua presença de maneira sobrenatural, de ter intimidade com o Senhor. Que assim possa ser na sua vida, meu querido, meu irmão.
Que Deus possa te abençoar e acrescentar a sua palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra. Sua palavra nos conforta, nos alimenta, nos dá esperança para prosseguir, nos dá novo fôlego. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia. Você pode fechar os seus olhos agora? Vamos louvar o Senhor. Ah, Deus, muito obrigado porque o Senhor respondeu vidas nessa noite. Enquanto louvamos ao Senhor, conversa com teu pai agora, amado. Conversa com ele. Aleluia. Amo-te, ó meu Senhor, o grande eu sou. Rocha firme, inabalável, seguro sempre estou. Meu coração se alegra em ti, em teu poder. E quando tudo escuro está, a tua luz posso ver. Estar em ti ficar o meu coração no seguro e imutável rochedo fiel, fortaleza da minha vida, consolo minha fé, onde sempre buscarei e encontrarei. Você pode confiar? Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Sempre está. Vencerei, vencerás, venceremos em Cristo Jesus. Aleluia. Quero estar e edificar o meu coração no seguro rochedo fiel. Ele é a fortaleza da tua vida. Fortaleza aleluia. Da minha vida. Ele é o teu consolo, amado. Aleluia. Onde sempre buscarei e encontrarei o melhor. Posso confiar, na rocha estarei, em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas, a rocha vai jorrar em vales e desertos. Cristo sempre está. Oh, vencerei, vencerás, venceremos em Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio que tu és o Deus presente sempre, Deus. Aleluia. posso confiar, na rocha estarei, Em ti quero habitar. Ajuda-me, Senhor, em lutas e problemas. A rocha vai jorrar. Oh, em mares e desertos. Cristo sempre está. Diz pro teu irmão aí, ó. Vencerei, tu vencerás.
Venceremos. Venceremos. Vencerei. Tu vencerás. Aleluia. Venceremos. Vencerei. Vencerás. Oh. Em Cristo Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. A vitória que vence o mundo, amado, como foi pregado aqui, é o quê? A nossa fé. A maior vitória que você pode levar para a sua casa hoje é a convicção que em vales, desertos, problemas, Cristo está com você. E você vai vencer. Amém, amados? A maior vitória que um servo de Deus tem é a convicção de que ainda que eu não entenda nada, eu posso levantar os meus olhos para o céu e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Quando você encontra alguém lá fora e diz: meu irmão, por que você abandonou Jesus? Porque ele não abriu porta de emprego, porque ele não restaurou meu casamento, porque ele não me curou, não teve ainda um encontro com Jesus, porque quem de verdade encontra Jesus não larga ele por nada. Tá ruim, tá se arrastando, mas está com ele, porque eu sei que o meu Redentor vive. E ele se levantará em nosso favor. Amém, amados? Glória a Deus. Você pode fechar os seus olhos. Paizinho querido, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor tem nos levado ao entendimento de que vale a pena, Senhor, nunca abrir mão da Tua presença. Nós temos a certeza que Tu nos ama, mas a cada dia nós queremos ter a certeza que nós te amamos também, Senhor. Deus, que a cada dia, que a cada momento, que em cada dificuldade, que em cada alegria, o nosso coração esteja sempre em Ti, Deus. Que a nossa vida seja sempre para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem falado profundamente nesse lugar. Nós te agradecemos e profetizamos sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, numa semana de bênçãos. A despeito das lutas, dos problemas, das dificuldades que cada um de nós vamos enfrentar, Senhor, nós temos a paz que excede todo o entendimento, que é a Tua presença conosco. E nós temos convicção que venceremos em Ti, Jesus. Muito obrigado, Pai. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Toda a igreja diz amém. Vá em paz, querido, que Deus te abençoe. Aleluia, uma semana de vitória.